O horizonte inalcançável. Na pequena cidade litorânea de Areias Douradas, onde o cheiro de sal e maresia era uma constante e o som das ondas embalava o dia a dia, vivia Sofia. Seus cabelos cacheados, de um castanho claro que o sol beijava em tons dourados, emolduravam um rosto sonhador, com olhos que pareciam carregar a imensidão do oceano. Filha única de Dona Lúcia, uma costureira de mãos ágeis e coração gigante, e seu Jorge, um pescador de poucas palavras, mas de um amor que transbordava em cada gesto, Sofia era o centro do universo de seus pais. A casa simples, com sua varanda de frente para o mar, era um refúgio de carinho, mas para Sofia, era também uma janela para um mundo que parecia estar sempre fora de alcance. Desde muito pequena, Sofia passava horas na beira da praia, não apenas admirando a linha onde o céu encontrava o mar, mas imaginando o que haveria além. Ela se sentava na areia morna, sentindo a brisa salgada em seu rosto, e fechava os olhos, transportando-se para lugares distantes. Mapas mundi, velhos e amarrotados de tanto manuseio, eram seus tesouros mais preciosos, pendurados na parede de seu pequeno quarto. As páginas de revistas de viagens, encontradas em bancas de jornal esquecidas ou doadas por algum turista, eram seus portais para mundos distantes. Paris, com a Torre Eiffel cintilando à noite. Roma, com as pedras milenares do Coliseu sussurrando histórias de gladiadores. Tóquio, com suas luzes neon e a energia vibrante. Nova York, o caldeirão de culturas e sonhos. Cada nome sussurrado era um convite, uma promessa de aventura que a fazia suspirar. Ah, mãe! Se eu pudesse voar para bem longe daqui! Suspirava Sofia, enquanto ajudava Dona Lúcia a separar linhas coloridas para uma nova encomenda. Os dedos de sua mãe, ágeis e experientes, deslizavam pelo tecido, enquanto seus olhos, cheios de um amor incondicional, pousavam na filha. Um dia, minha filha, Deus tem um plano para todos nós. Se é seu destino, você vai conhecer o mundo. Acredite. As palavras de Dona Lúcia eram um bálsamo, mas a realidade de Areias Douradas, com sua economia modesta e as limitações financeiras da família, era um muro invisível que parecia prender seus sonhos. O dinheiro que Dona Lúcia ganhava com suas costuras mal dava para as despesas da casa, e a pesca de seu Jorge, embora sustentasse a família, não permitia luxos ou grandes investimentos. Seu Jorge, sentado na varanda remendando uma rede de pesca, ouvia as conversas das duas mulheres de sua vida. Ele balançava a cabeça, um olhar de carinho e certa melancolia nos olhos profundos. Ele sabia o quão difícil era a vida ali, as portas fechadas pela falta de oportunidades, e o quanto sua filha, com aquele espírito inquieto e olhos que viam além do horizonte, merecia mais. Ele se lembrava dos próprios sonhos de juventude, de navegar por outros mares, mas a vida o havia ancorado ali, em Areias Douradas. E, embora amasse sua terra, sentia um aperto no peito por não poder dar a Sofia as asas que ela tanto desejava. Apesar das dificuldades, o lar de Sofia era um santuário de carinho e risadas. Eles não tinham muito em bens materiais, mas tinham um ao outro, e essa riqueza era inestimável. As refeições simples, à base do peixe fresco que seu Jorge trazia do mar e dos vegetais da pequena horta nos fundos, eram momentos de união, preenchidos por conversas sobre o dia e planos modestos para o futuro. As noites eram embaladas pelas histórias de seu Jorge sobre o mar e suas criaturas misteriosas, sobre tempestades e calmaria, sobre a sabedoria dos ventos e das marés. Sofia sabia que o amor de seus pais era seu maior tesouro, mas a inquietação em seu peito, o desejo de desbravar o desconhecido, crescia a cada dia, alimentado por cada pôr do sol que coloria o céu sobre o oceano. Um dia, a notícia que parecia vir do próprio mar agitou a pequena casa. Uma carta, com selos estrangeiros e um brasão desconhecido, chegou pelo correio. Era de um advogado em Portugal. Um antigo tio-avô de seu Jorge, que havia migrado para lá há décadas e de quem quase não se tinha notícias, havia falecido e deixará uma pequena herança. Não era uma fortuna que os tiraria da pobreza de imediato, mas era o suficiente para uma passagem e um recomeço em terras distantes. Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos e uma fé inabalável, viu nisso um sinal divino, uma resposta às suas orações. É a nossa chance, Sofia. O plano de Deus está se revelando. É para você, minha filha, para que você possa ver o mundo. Seu Jorge, mais pragmático, ponderou os riscos. Deixar a única vida que conheciam, a segurança da pequena comunidade, para se aventurar em um país desconhecido, com um idioma diferente e sem garantias de emprego, era um salto no escuro. Mas o brilho nos olhos de sua filha,
Um brilho que ele nunca havia visto tão intenso o convenceu. Aquele pequeno legado, a princípio apenas um dinheiro inesperado, era na verdade a porta para o sonho de Sofia, e eles iriam abri-la juntos, custasse o que custasse. A decisão foi tomada. Areias Douradas, com suas ruas de terra, seu ritmo lento e suas limitações, seria deixada para trás. O coração de Sofia estava dividido entre a tristeza da despedida dos amigos e da paisagem familiar, e a euforia da aventura que se iniciava. Mal sabia ela que essa mudança, aparentemente um golpe de sorte, era apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior, tecida por fios invisíveis do destino. O horizonte que antes parecia inalcançável, agora se aproximava com uma promessa de desafios e descobertas tão vastos quanto os oceanos que ela sonhava em cruzar. A vida em Areias Douradas estava prestes a se tornar uma doce memória, enquanto o futuro, incerto e excitante, os aguardava do outro lado do Atlântico. O despertar europeu. A viagem de avião foi a primeira grande aventura de Sofia. Seus olhos grudados na janela do pequeno voo que os levava de uma capital brasileira para Lisboa, absorviam cada nuvem, cada cidade que surgia como um mosaico de luzes lá embaixo. Aquele era o primeiro vislumbre do mundo que ela tanto ansiava conhecer. Chegaram a Portugal sob um céu cinzento de outono, um contraste marcante com o azul vibrante de Areias Douradas. O ar era diferente, o idioma, embora familiar, tinha um sotaque que parecia dançar, e as ruas, estreitas e cheias de história, eram um labirinto fascinante. A euforia inicial, no entanto, logo deu lugar à dura realidade. A herança do tio-avô era mais simbólica do que substancial, e a burocracia para obter os documentos de residência parecia um monstro de 7 cabeças. Dona Lúcia, com sua fé inabalável, repetia: "Deus proverá, minha filha." Mas a provisão demorava, e a família se viu em um pequeno apartamento alugado, com recursos minguando e a incerteza pairando como uma névoa. Seu Jorge, acostumado ao mar aberto, sentia-se sufocado pela vida na cidade, e a falta de trabalho fixo pesava em seus ombros. Sofia, com sua resiliência inata, tentava ser o pilar de otimismo. Ela explorava as ruas, aprendendo os atalhos, observando a rotina dos lisboetas. Conseguiu um emprego temporário em uma padaria, onde o cheiro de pão fresco e café aquecia em meio ao frio europeu. Seus pais, por sua vez, aceitavam qualquer trabalho que surgisse. Dona Lúcia, com sua máquina de costura, fazia pequenos concertos, e seu Jorge ajudava em obras. A comunicação era um desafio, e a saudade de casa, uma dor constante. "É tão diferente, mãe. Às vezes, sinto falta do cheiro do mar de Areias Douradas", confessou Sofia uma noite, enquanto ajudava a mãe a preparar o jantar. Dona Lúcia suspirou, mas seus olhos brilhavam com determinação. "É um sacrifício, minha filha. Mas estamos juntos. E você está aqui, no continente que sonhava. É um começo." Seu Jorge, que ouvia em silêncio, apenas assentiu, seu olhar distante. Os meses se arrastavam. A pilha de documentos para o visto e a residência parecia crescer a cada dia. Eram formulários, entrevistas, esperas intermináveis. A esperança de Sofia de viajar pelo mundo parecia mais distante do que nunca, substituída pela preocupação diária de sobreviver e ajudar seus pais. As noites eram preenchidas com conversas sobre o futuro incerto, e as manhãs, com a rotina exaustiva. Até que, após quase um ano de espera, a tão sonhada notícia chegou. Os documentos de residência foram aprovados. A alegria explodiu no pequeno apartamento. Abraços, lágrimas e um alívio imenso preencheram o ar. Era como se uma nova porta se abrisse, não apenas para a legalidade, mas para a esperança. Aquele era o primeiro grande passo, a primeira vitória concreta em solo europeu. Sofia sentiu um novo fôlego, um vislumbre de que talvez seus sonhos não estivessem tão enterrados assim. Mas o que viria a seguir, nem mesmo ela poderia imaginar. O vento da mudança, ponto de virada. Com os documentos em mãos, a família de Sofia sentiu um peso sair de seus ombros. Aquele pedaço de papel significava não apenas a legalidade, mas a liberdade de buscar melhores oportunidades. Seu Jorge conseguiu um emprego mais estável em uma empresa de construção, e Dona Lúcia, com sua habilidade na costura, começou a fazer roupas sob medida para uma pequena boutique local, ganhando um reconhecimento que nunca tivera em Areias Douradas. A vida, embora ainda simples, ganhava um novo ritmo, mais seguro e promissor.
Sofia, agora com a possibilidade de trabalhar legalmente em qualquer área, começou a explorar as opções. Ela continuava na padaria, mas seus olhos estavam fixos em algo mais. As ruas de Lisboa, antes um labirinto, agora eram um palco de possibilidades. Ela via turistas de todas as partes do mundo, ouvia diferentes idiomas e sentia a energia de uma cidade que era um hub internacional. Aquele desejo adormecido de viajar, sufocado pela burocracia e pelas dificuldades, começava a despertar novamente, mais forte do que nunca. Uma tarde, enquanto tomavam café em uma praça movimentada, Sofia viu um anúncio em um jornal local. Uma grande companhia aérea europeia estava recrutando tripulantes de cabine. Os requisitos eram exigentes: fluência em inglês, experiência em atendimento ao público, boa comunicação. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Era como se o universo estivesse sussurrando seu nome. Mãe, pai, olhem isso! Exclamou Sofia, mostrando o anúncio com as mãos trêmulas. Dona Lúcia leu com os olhos arregalados. Tripulante de cabine? Minha filha, isso é para quem já viajou o mundo, para quem tem estudo de faculdade. Seu Jorge, mais calmo, pegou o jornal. É um sonho grande, Sofia. Mas se você não tentar, nunca vai saber. Sofia sabia que era um tiro no escuro. Ela não tinha experiência em aviação, e seu inglês, embora bom, era fruto de cursos online e filmes legendados. Mas a imagem dos aviões, que antes via apenas no céu de areias douradas, agora parecia chamá-la. Ela passou dias pesquisando sobre a profissão, assistindo a vídeos de tripulantes, imaginando-se naqueles uniformes impecáveis. A ideia de ser paga para viajar, de conhecer os lugares que um dia apenas sonhara, era quase insuportável de tão tentadora. Apesar do medo e da insegurança, a determinação de Sofia falou mais alto. Ela preencheu o formulário online, anexou seu currículo simples e enviou a inscrição, sem muitas esperanças. Era apenas um teste, pensou. Uma forma de dizer a si mesma que havia tentado. Mas, alguns dias depois, um e-mail com o logotipo da companhia aérea apareceu em sua caixa de entrada. O coração de Sofia disparou. Era um convite para a primeira fase do processo seletivo. Aquele pequeno clique no mouse havia aberto uma fenda no muro que separava seus sonhos da realidade, e um vento de mudança começava a soprar em sua direção. Uma janela para o mundo. O convite para a primeira fase do processo seletivo da companhia aérea chegou como um raio em um céu azul. Sofia leu e releu o e-mail, as palavras dançando em sua mente. Parabéns, sua inscrição foi selecionada. Convidamos para a etapa online. Era real. Aquele sonho distante, que parecia pertencer a outra vida, estava agora batendo à sua porta. A euforia se misturava com o nervosismo avassalador. Ela correu para contar aos pais. Dona Lúcia, com sua fé inabalável, chorou de emoção. Eu sabia, minha filha. Eu sabia que Deus tinha um plano. Seu Jorge, embora mais contido, abraçou Sofia com um orgulho silencioso. É uma grande oportunidade, minha filha. Dê o seu melhor. A primeira etapa era uma série de testes online, raciocínio lógico, inglês e conhecimentos gerais. Sofia dedicou cada minuto livre para estudar. Revia gramática, praticava conversação com vídeos e simulava situações de atendimento ao cliente. As noites eram longas, e o cansaço batia, mas a imagem de um mundo esperando por ela a mantinha acordada. Ela se lembrava das revistas de viagem, dos mapas, e sentia a adrenalina de estar tão perto de seu objetivo. E se eu não conseguir, mãe? É tanta gente boa! Desabafou Sofia uma noite, enquanto Dona Lúcia passava as roupas. Minha filha, o não você já tem. O sim é o que você vai buscar. Confie no seu potencial, no que você aprendeu e, acima de tudo, na sua luz. As palavras da mãe eram um bálsamo para sua ansiedade. Os dias de espera após a realização dos testes foram uma tortura. Cada notificação no celular fazia seu coração pular. Até que, finalmente, o segundo e-mail chegou. Parabéns, Sofia. Você foi aprovada para a fase presencial. A alegria foi indescritível. Era um passo gigante. A fase presencial seria em Dublin, na Irlanda, um dos hubs da companhia. A ideia de viajar para outro país, sozinha, para uma entrevista de emprego, era assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Seus pais, embora preocupados,
a apoiaram incondicionalmente. Seu Jorge usou parte de suas economias para comprar a passagem, e Dona Lúcia preparou uma pequena mala com suas melhores roupas. Chegou o dia da viagem. No aeroporto de Lisboa, Sofia se despediu dos pais com um abraço apertado. As lágrimas rolaram, mas eram lágrimas de esperança. "Vou trazer o mundo para vocês, mãe e pai", prometeu ela, com a voz embargada. Em Dublin, o frio e a arquitetura antiga fascinaram. O prédio da companhia aérea era imponente, e a sala de espera estava cheia de candidatos de diversas nacionalidades, todos com o mesmo brilho de esperança nos olhos. Sofia sentiu um misto de intimidação e excitação. Era ali que seu futuro seria decidido. Ela respirou fundo, lembrou-se de Areias Douradas, dos sonhos na praia, do conselho de sua mãe. Este era o momento de mostrar a que veio. O que a esperava por trás daquela porta? As asas da oportunidade. A sala de entrevistas era ampla e iluminada, mas o nervosismo de Sofia fazia parecer pequena e opressora. À sua frente, 2 recrutadores com olhares atentos, um homem e uma mulher, faziam perguntas em inglês fluente. Sofia, com a voz um pouco trêmula no início, respondeu a cada questão com sinceridade e paixão. Falou sobre sua origem humilde, sobre o desejo de conhecer o mundo que a impulsionava desde criança, e sobre a resiliência que aprendeu com seus pais. "Por que você acha que seria uma boa tripulante de cabine, Sofia?", perguntou a recrutadora, com um leve sotaque britânico. Sofia respirou fundo. "Eu venho de uma família onde o trabalho duro e a empatia são valores essenciais. Cresci em uma comunidade pequena, onde ajudar o próximo era natural. Acredito que a capacidade de cuidar das pessoas, de fazê-las se sentirem seguras e bem-vindas, é algo que trago de berço. E, claro, a paixão por viajar, por novas culturas, é o que me move." Seus olhos brilhavam com a verdade de suas palavras. A entrevista durou quase 1 hora. Sofia sentiu que havia dado seu melhor, mas a concorrência era acirrada. Ao sair do prédio, o vento frio de Dublin pareceu levar consigo um pouco de sua ansiedade. Voltou para Lisboa com a mente turbulenta, tentando decifrar cada olhar, cada entonação dos recrutadores. Os dias de espera foram os mais longos de sua vida. Cada toque do celular, cada e-mail recebido, fazia seu coração disparar. Ela tentava se distrair ajudando a mãe na costura ou lendo seus antigos mapas, mas o pensamento da entrevista era constante. Seus pais, percebendo sua angústia, a abraçavam e a encorajavam, repetindo que o que fosse para ser, seria. Então, em uma tarde chuvosa, o e-mail chegou. O logotipo da companhia aérea brilhou na tela do celular. Sofia sentiu as mãos suarem. Abriu a mensagem com os olhos quase fechados. As primeiras palavras eram um convite para o programa de treinamento. Ela havia sido aceita. Um grito de alegria escapou de sua garganta, ecoando pelo pequeno apartamento. Dona Lúcia e seu Jorge correram, assustados. Ao verem o sorriso radiante de Sofia e as lágrimas escorrendo por seu rosto, eles souberam. Abraçaram-se os 3 em um abraço apertado, molhado de lágrimas de felicidade. Era a realização de um sonho, não apenas de Sofia, mas de toda a família. O treinamento foi intenso. Meses de aulas sobre segurança, primeiros socorros, procedimentos de emergência, atendimento ao cliente e etiqueta internacional. Sofia se dedicou de corpo e alma, absorvendo cada informação como uma esponja. Ela era uma das alunas mais aplicadas, sempre com perguntas e um brilho nos olhos. O uniforme impecável, que antes via apenas em revistas, agora era seu, e ela o vestia com orgulho e um senso de propósito. Ao final do treinamento, veio o voo inaugural. Sofia, com o coração palpitando, caminhou pelo corredor do avião, cumprimentando os passageiros com um sorriso genuíno. Olhou pela janela e viu as nuvens, o céu azul infinito. Era real. Ela estava voando. E, de alguma forma, sentia que aquele voo era apenas o começo de algo muito maior. Algo que a conectaria de volta às suas raízes de uma forma que ela ainda não compreendia. Céus azuis e ecos do passado. Ponto de virada. Os primeiros meses como tripulante de cabine foram um turbilhão de emoções e descobertas. Sofia voava por céus que antes só existiam em seus sonhos.
as luzes cintilantes de Tóquio, a grandiosidade de Nova York, a história viva de Roma. Cada cidade era um novo capítulo em seu livro de vida, e ela absorvia tudo com a curiosidade de uma criança e a sabedoria de uma alma antiga. Ela enviava fotos e vídeos para os pais, que vibravam a cada nova paisagem. Dona Lúcia, com o rosto iluminado, mostrava as imagens para as vizinhas, orgulhosa da filha que havia conquistado o mundo. Seu Jorge, embora sentisse falta da presença diária de Sofia, via em seu sucesso a recompensa por todos os sacrifícios. As chamadas de vídeo eram momentos preciosos, onde Sofia compartilhava suas aventuras e ouvia as novidades de Lisboa. Apesar da euforia das viagens, a profissão também apresentava seus desafios. O fuso horário, o cansaço das longas jornadas, a saudade da família e a constante adaptação a diferentes culturas e pessoas. Houve dias em que a solidão batia forte, e ela se lembrava das manhãs tranquilas em Areias Douradas, do cheiro de café na casa dos pais. Mas cada vez que olhava para o céu azul, sabia que estava vivendo seu propósito. Durante um voo para o Rio de Janeiro, um passageiro idoso, com um sotaque nordestino carregado, chamou a atenção de Sofia. Ele parecia um pouco perdido e ansioso. Sofia, com sua gentileza natural, sentou-se ao lado dele para oferecer ajuda. O senhor, chamado seu Benedito, contou que estava indo visitar a filha no Brasil, depois de décadas morando na Europa. Ele era de uma pequena cidade do litoral nordestino, não muito diferente de Areias Douradas. Enquanto conversavam, seu Benedito mencionou uma antiga lenda de sua cidade, sobre um tesouro escondido por navegadores portugueses, um mapa secreto que levava a algo muito valioso, mas que não era ouro ou joias. Era algo que conectava o passado ao futuro e que só seria encontrado por alguém com um coração puro e um espírito viajante. Sofia ouviu com fascínio, lembrando-se das histórias que seu pai contava sobre lendas do mar. Ao final do voo, seu Benedito, com um brilho misterioso nos olhos, entregou a Sofia um pequeno medalhão antigo, de metal escurecido, com um símbolo estranho gravado. Minha avó dizia que este medalhão pertence a alguém que um dia desvendará o verdadeiro tesouro. Sinto que é você, minha jovem. É um presente. Guarde-o bem. Sofia agradeceu, intrigada, e guardou o medalhão em seu bolso. Nos dias seguintes, o medalhão e a lenda de seu Benedito não saíram de sua mente. O símbolo gravado parecia familiar, mas ela não conseguia identificar de onde. Começou a pesquisar sobre lendas de tesouros portugueses no Brasil, mas nada se encaixava. Sentia que havia algo mais, uma conexão que a puxava de volta às suas raízes, algo que ia além de uma simples lenda. Aquele encontro inesperado no avião havia plantado uma semente de mistério em seu coração, e ela sabia que precisava desvendá-lo. O que aquele medalhão realmente significava, e como ele se conectava à sua própria jornada. O enigma revelado. Clímax. O medalhão de seu Benedito se tornou o novo foco de Sofia. Em cada escala, em cada hotel, ela pesquisava. Bibliotecas, museus, fóruns online, tudo era vasculhado em busca de pistas sobre o símbolo gravado. A lenda de um tesouro que conectava o passado ao futuro e que não era ouro a intrigava profundamente. Ela sentia que havia algo mais pessoal naquela história, algo que a ligava à sua própria vida. Durante um voo de volta para Lisboa, Sofia se sentou ao lado de uma colega de trabalho, uma aeromoça mais experiente chamada Ana, que era apaixonada por história e arqueologia. Sofia, hesitante, mostrou o medalhão e contou a história de seu Benedito. Ana examinou o objeto com interesse. Esse símbolo, Ana murmurou, parece uma variação antiga de um brasão de família português. Mas não qualquer família. Essa forma específica remete a uma linhagem de cartógrafos e navegadores do século XV, que eram conhecidos por seus mapas secretos e suas expedições não documentadas. O coração de Sofia disparou. Cartógrafos. Navegadores. Ana continuou, pensativa. Sim, há lendas de que eles não buscavam apenas terras, mas conhecimentos, e que escondiam informações cruciais em seus mapas, não sobre ouro, mas sobre rotas de conhecimento, sobre como conectar diferentes culturas e saberes. Dizem que eles tinham uma conexão especial com o Brasil, especialmente com a costa nordeste. Sofia sentiu um frio na espinha. Areias Douradas, a pequena cidade litorânea, o cheiro de sal. De repente, a lenda de seu Benedito e o medalhão ganharam um novo significado.
Ela se lembrou de seu pai, seu Jorge, e das histórias que ele contava sobre seus antepassados, pescadores e navegadores que sempre tiveram um sexto sentido para o mar. Ao chegar em Lisboa, Sofia correu para a casa dos pais. Com o medalhão nas mãos, ela confrontou seu Jorge e Dona Lúcia. Pai, mãe, o que vocês sabem sobre isso? Sobre navegadores antigos, sobre um mapa secreto? Seu Jorge, pálido, olhou para Dona Lúcia. O silêncio na sala era pesado. Dona Lúcia, com os olhos marejados, finalmente começou a falar. Minha filha, é uma história antiga. Uma história que sua avó me contou, e que eu guardei por medo de que você se iludisse. Ela revelou que a família de seu Jorge não era apenas de pescadores, mas descendentes de uma linhagem de navegadores portugueses que, séculos atrás, haviam chegado à costa de Areias Douradas. Eles não buscavam riquezas materiais, mas um ponto de encontro de culturas, um lugar onde o conhecimento pudesse ser trocado e preservado. O tesouro não era ouro, mas sim a capacidade de conectar pessoas e lugares, de entender o mundo através das viagens e da troca de experiências. O medalhão era um símbolo dessa linhagem, uma chave para essa compreensão. A herança que os trouxe para Portugal não era apenas um dinheiro, mas um convite de uma fundação secreta, ligada a esses antigos navegadores, que buscava descendentes com espírito viajante para continuar seu legado de conexão cultural. A mudança para a Europa não foi por acaso, mas parte de um plano maior, orquestrado pela Fundação, que havia observado Sofia e seu desejo inato de voar. A inscrição na companhia aérea não foi uma mera coincidência. A Fundação havia facilitado o caminho, vendo nela a personificação do propósito de seus antepassados. Sofia sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua vida inteira, seu desejo de viajar, não era apenas um sonho pessoal, mas a continuação de um legado ancestral. A solidão que sentia às vezes era, na verdade, a voz de gerações de viajantes em seu sangue. A reviravolta era esmagadora, mas também libertadora. Ela não era apenas uma aeromoça, era uma herdeira de um propósito, uma ponte entre mundos. Mas o que fazer com essa revelação? Como honrar esse legado tão grandioso? O propósito desvendado. A revelação da verdade sobre sua linhagem e o plano de Deus que a trouxe à Europa e a colocou nos céus foi um divisor de águas na vida de Sofia. A euforia e a confusão se misturavam em seu coração. Ela não era apenas uma viajante, mas uma guardiã de um legado, uma ponte entre o passado e o futuro, entre culturas e conhecimentos. O medalhão, antes um simples presente, agora era um símbolo poderoso de sua identidade e propósito. Nos dias seguintes, Sofia conversou longamente com seus pais. Eles compartilharam mais detalhes sobre a fundação secreta e seus objetivos. Promover o intercâmbio cultural, a educação e a compreensão global, usando as viagens como ferramenta. A fundação havia acompanhado Sofia desde sua infância, vendo em seu espírito sonhador e sua resiliência a essência de seus antepassados. A mudança para a Europa, as dificuldades com os documentos, a oportunidade na companhia aérea, tudo havia sido parte de um teste, de um caminho traçado para que ela descobrisse seu verdadeiro potencial. Sofia compreendeu que sua solidão, muitas vezes sentida em meio a multidões, era na verdade a quietude necessária para ouvir o chamado de seu destino. Seus voos, antes apenas uma forma de conhecer o mundo, agora tinham um significado mais profundo. Ela não estava apenas levando passageiros de um lugar para outro, estava conectando histórias, culturas e sonhos. Com essa nova perspectiva, Sofia decidiu usar sua posição para honrar o legado de sua família. Ela se tornou uma embaixadora informal da Fundação, usando suas viagens para identificar projetos sociais e culturais em comunidades carentes ao redor do mundo. Em cada destino, ela buscava iniciativas que promovessem a educação, a arte e o intercâmbio, e as conectava à Fundação, que oferecia apoio e recursos. Sua primeira grande iniciativa foi em Areias Douradas. Com o apoio da Fundação, Sofia ajudou a criar um centro cultural na cidade, que oferecia cursos de idiomas, oficinas de arte e um espaço para troca de experiências entre moradores e visitantes. O centro se tornou um farol de esperança, um lugar onde jovens sonhadores como ela poderiam vislumbrar um mundo além do horizonte. Seu Jorge e Dona Lúcia, com lágrimas nos olhos, viram sua filha transformar a pequena cidade que um dia parecia uma gaiola em um portal para o mundo. Sofia continuou voando, mas agora com um propósito ainda maior. Em cada sorriso que distribuía, em cada conversa que travava com os passageiros, ela via a oportunidade de semear a compreensão e a conexão.
Ela se tornou uma inspiração para muitos, uma prova viva de que os sonhos, mesmo os mais distantes, podem ser alcançados quando se tem fé, resiliência e um propósito maior. O medalhão de seu Benedito, que ela sempre carregava consigo, era um lembrete constante de sua jornada e de sua herança. A jovem morena clara de cabelos cacheados, que um dia sonhou em voar para além das ondas de areias douradas, havia encontrado seu lugar no mundo, não apenas como uma viajante, mas como uma tecelã de destinos, conectando o passado de sua linhagem com o presente vibrante de sua vida e o futuro promissor de um mundo mais unido. Seu sonho havia se tornado uma realidade, e essa realidade era muito mais grandiosa do que ela jamais poderia ter imaginado.